Olá, pessoal. Estamos aqui iniciando o PeritaCast, tá? É um podcast idealizado para você que quer se desenvolver, investir ou trabalhar, né, o seu empreendimento, sua terra e ter soluções inovadoras. Então, o nosso tema do nosso podcast é baseado no desenvolvimento imobiliário aqui na região Nordeste e sou engenheiro civil, especialista em perícias, avaliação e auditoria, empresário e estou aqui com várias áreas, tá? Para poder comentar, bater um bate-papo aí bacana com várias soluções inovadoras, tá? Então, é com você aí, vou apresentar, tá com você agora, Rodolfo, a bola. E aí, Marcelo, obrigado aí mais uma vez pelo convite. Para nós é um privilégio estar nesse podcast, né, do PeritaCast, como parceiros que já somos, né, profissionais. Me apresentando, me chamo Rodolfo Guerreiro, sou advogado e empresário, tenho uma atuação de 20 anos aí dentro do mercado imobiliário, tá, como assessor jurídico de empresas, construtoras, proprietários de imóveis. E, para além disso, né, eu criei há 5 anos a Financial Hub, uma empresa de assessoria em concessão de crédito, com vistas a viabilizar também esses tipos de empreendimentos. Dentro disso, eu queria, seguindo nesse plano aí que a gente tentou unir esforços, né? Como você falou aí, são águias, é um privilégio para mim, obrigado pela admiração, carinho, mas assim, estamos do lado de duas águias aqui, né? Que vai certamente agregar para a gente, cada um com o seu universo de conhecimento, seja na arquitetura, seja na engenharia, né? Na eficiência técnica. Eu acredito que dentro do desenvolvimento imobiliário a gente vai conseguir unir esforços para poder falar para o nosso público, seja ele investidor, seja ele o proprietário, o dono da terra, seja ele o próprio comprador de novos produtos imobiliários, que a gente sabe que Natal está passando, Rio Grande do Norte está passando, que o Brasil vai passar. A gente vai abordar esses conteúdos aí de arquitetura, de eficiência energética, bem legal, com essas duas águias aí, como você falou, né? Vamos voar junto, né? Vamos sim. Vai. Bom, eu sou o Carlos, é um prazer estar com vocês todos aqui na PeritaCast. Sou da Altoma. A Altoma é uma empresa que tem participado de muitos empreendimentos, principalmente empreendimentos na área imobiliária AAA, que são edifícios de alto padrão, e que tem uma preocupação imensa na área de eficiência. Não só na eficiência das soluções, mas na eficiência energética, a fim de dar para o empreendedor um prédio com uma duração, um tempo de vida muito longo, não só tecnologicamente, mas em todas as suas soluções, a fim de que elas possam se falar de maneira certa, não haver incompatibilidade entre os empreendimentos. E nós atuamos nessa área, a minha experiência particularmente é mais de 30 anos. Eu venho de empreendimentos em São Paulo, Rio. Hoje a Altoma está localizada em Porto Alegre, mas nós atuamos em parceria com a Perita no Brasil todo, em qualquer empreendimento que tenha a necessidade e a preocupação de desenvolver soluções tecnológicas para o seu empreendimento, a fim de dar um longo tempo de vida. É um prazer. E é com esse viés, né, que o Carlos Bill vem agregar na equipe para mostrar, né, Rodolfo, Sim. que tipo de solução, né, uma equipe multidisciplinar pode proporcionar. E para a gente não também falar só do Rio Grande do Sul, né, vamos aqui apresentar o Cristiano Cunha, que é um parceiro aqui do Rio Grande do Norte, ou seja, do outro polo do país. Se apresenta aí para a gente, Cristiano. Então, meu nome é Cristiano Cunha, sou um parceiro também da Perita e estou representando o Cristiano Cunha Arquitetos. Nós gostamos muito de projetar com impacto e com design, né? Então, no literal sentido da palavra, né? Então, que tenha um propósito, um sentido, um significado, né? E que a gente gosta de trazer também um viés mais artístico, né? Eu sempre falo que a gente tenta trazer o presente para aqui, né? Não é nem o futuro, né? Então, trazer as nossas experiências, as viagens internacionais de outros lugares para o Rio Grande do Norte, para que a gente consiga desenvolver o estado, né? Então essa é nossa missão aqui. Legal, Cristiano. Então, Rodolfo, é com essas águias, né, que a gente Pois traz é. aqui para a mesa para mostrar, né, o que a gente pode unir de artístico e de eficiência, né, com Veja. várias soluções. Veja, Marcelo, com esses prefácios, o que é que a gente consegue entender aqui? Vamos lá. Nós estamos numa verdadeira, digamos assim, metamorfose ambulante do mercado imobiliário, lógico, notadamente na cidade que parou no tempo, que foi a cidade de Natal e que hoje, graças a Deus, tem um permissivo. Nós temos um marco chamado Plano Diretor. Esse Plano Diretor traz a Natal uma cidade que sempre teve um potencial imobiliário grande, né? Sempre teve um potencial turístico
gigante, todos nós sabemos disso. Natal é conhecida não só no Brasil, mas no mundo, e que nesse momento em que a gente está nessa transformação, que a gente acredita que as nossas profissões, como tantas outras, mas a engenharia, a arquitetura, né, a engenharia mais específica, dentre elas, e o próprio direito, assim como o assessor em financiamento, ele pode agregar forças no sentido de trazer a essa cidade conceitos. Não é só sobre construção. Você tem vários tipos de perfis, mas eu gostei bem que o Carlos aborda sobre o AAA. Claro, nós queremos ver a nossa cidade, como nós vemos cidades vizinhas, como João Pessoa, a gente vê isso também em Recife, em Fortaleza, com construções, conceitos. Hoje o diferencial é isso. E eu acredito que dentro dessa chamada de cada um, do Cristiano e do Carlos, a gente possa entender que vale a pena falarmos aqui, desenvolvermos algo multidisciplinar, né, em várias áreas de conhecimento, que envolvam necessariamente construir, verticalizar, quem sabe Natal voltar a verticalizar, ou horizontalizar com um conceito, com um critério, com um padrão de qualidade arquitetônico e inteligente, né? Isso que é a nova só é pegada. possível, né, Rodolfo, através de um trabalho realmente multidisciplinar, né? Sim. Então, você dentro aí da área do direito, que é um cara que a gente já tem parceria, desenvolve vários trabalhos, você é conectado aí com boa parte do mercado. Sim. A perita, ela não é diferente, é por isso que a gente consegue desenvolver e muito além. Então, foi daí que a perita nasceu, foi dessa idealização de realmente ter essa equipe multidisciplinar. A gente está aqui num ambiente onde isso não acontece, né? Então, é como o Rodolfo falou, a gente parou no tempo, né? E durante todo esse percurso aí, eu diria que em 2015 eu atuava em outra área, ou seja, eu prestava serviços para esses empreendimentos, eu tinha vários funcionários, eles eram disputados pelas obras, mas as obras simplesmente acabaram, assim como a empresa que eu tinha. E daí surgiu a ideia de dar esse tratamento terapêutico às edificações que haviam sido construídas, né? E aí eu comecei a me especializar nessa área de perícia, dessa parte dessa engenharia diagnóstica, para entender aqueles erros, aquelas omissões que foram cometidas lá no passado e que deixaram aí um passivo, defeitos congênitos aí que hoje a gente meio que se sustenta, de certa forma, desses erros no mercado, ao invés de simplesmente trabalhar a prevenção, não é isso, Carlos? Aí fala pra gente um pouco sobre prevenção, um pouco sobre esse trabalho de eficiência que você faz, que eu me apaixonei aí pelo assunto. A gente deu um match aí cruzando por um acaso, né? É verdade. E daí já nasceu uma parceria. Eu queria que você falasse pra gente, porque você é um profissional AAA e eu acho que pode agregar muito. E fala aí pra gente que a curiosidade é grande. Vamos lá. Marcelo, pegando o teu gancho, uma coisa que eu estou na área de engenharia há muito tempo, né? Como eu iniciei comentando a vocês, eu participei desde o Museu Iberê Camargo, com um arquiteto português, o Álvaro Siza, que é renomado mundialmente, assim como shopping centers, o Instituto Nacional de Pesquisa Aeroespacial em Cachoeira Paulista, ali depois de São José dos Campos. Foi uma obra que eu participei diretamente na implantação das tecnologias. Então, eu venho desenvolvendo o amadurecimento tecnológico dos empreendimentos desde São Paulo, quando eu morei lá até 98. Hoje, de 98 para cá, eu moro no Rio Grande do Sul e tenho me dedicado à região sul-sudeste. Mas uma dificuldade que eu tenho percebido, e os empreendedores, os financiadores de edificações inteligentes sofrem muito, é a compatibilidade de todos esses projetos. Nós temos engenheiros bons em elétricas, nós temos engenheiros bons na parte de aproveitamento hidráulico, aproveitamento de água de chuva, temos engenheiros bons na parte de implementação de geração de energia na área solar, de sistemas de segurança, mas carecia no mercado uma empresa que tivesse passado e ter conhecimento por todas essas áreas, de modo de que quando a elétrica estivesse pronta, pudesse casar com a automação e eficiência energética. E esse casamento era muito difícil. Normalmente um fazia algo, o outro fazia algo, e na hora da ponte se encontrar, ela estava a 2 metros de distância, ela não fechava. A gente está falando de que ano, Carlos, isso aí? Porque assim, quando você fala disso, dessa dificuldade, essa dificuldade hoje ela é presente aqui, tá? Isso. Ou seja, ela existe, ela é uma dor. Muito, é uma... Isso. Você tá falando de que ano aí que você vem lá do Sudeste, essas regiões mais evoluídas? Quando é que você começou nesses seus 30 anos aí de carreira? Onde foi que você começou a se deparar com essa necessidade de repente partir para esse cenário? Eu, na verdade, comecei na implantação de soluções.
isso em 91. Um empreendimento que me marcou muito foi o Casa das Rosas, em São Paulo, na Avenida Paulista. Se eu Que não ano? me engano, o número 37. Final de 90, começo de 91. Ou seja, estamos falando de 30 32 anos atrás. 33 Esse quase, assunto né? já habita com você aí há Isso, 30 anos aí, isso. pelo menos. Só que eu Que incrível, Rodolfo. Eu implantava incrível. tecnologia, né? Eu estava do outro lado. Eu fornecia tecnologia para os empreendimentos numa época que no Brasil o mercado ainda estava fechado, era colo ainda, ele começou a liberar tecnologias vindo de fora. Então, nós desenvolvíamos tecnologia local. Só para você ter uma ideia, eu sou da época em que as câmeras de segurança eram feitas a válvula. Ainda no Brasil era válvula. Os monitores, nós desenvolvemos um trabalho de comprar TV e transformar em monitores, porque não existia monitores no Brasil. Bom, mas o que aconteceu, assim, num resumo, como é que eu me deparei na área que eu estou agora? Isso. Eu decidi, por questões de saúde, simplificar a vida, vendi a empresa, saí da área de implementação de sistemas de segurança, que vai desde a parte de cabeamento estruturado, fibra ótica, câmeras, a parte de automação, CLP, a parte de incêndio e a integração disso tudo. E um amigo, que se transformou em amigo, porque é um cliente há mais de 20 anos, o nome dele era César Stock. O nome dele é César Stock, ele é vivo, inclusive, né? Bom, Tá que legal. matando o amigo já. Ele me ligou. não matou A ideia é não matar ele. Até porque é um amigo, e pelo meu claro. visto aí, que participa da trajetória, É né? verdade. Ele me ligou tendo um problema numa obra e que ele não sabia. A empresa que estava instalando as soluções estava solicitando uma série de coisas. Na época, era vários servidores. E ele me chamou, eu fui lá, eu disse que não estava mais na área, mas ele pediu, não, Carlos, quem sabe faz o seguinte, vem aqui, só me diz se isso está certo. Me presta uma consultoria. Eu digo, olha, eu nunca prestei consultoria, eu fui, desde a área de desenvolvimento até a área de implantação. Não, mas tu sabe como funciona, então só me diz se está certo. Bom, eu peguei todos os equipamentos que a empresa estava exigindo dele, analisei todos os datasheets, documentações técnicas e cheguei à conclusão que o orçamento que ele estava sendo obrigado a gastar de 180 mil em servidores poderia ser reduzido para 60 mil. Ou seja, uma consultoria mudou a trajetória. Na verdade, ele estava no fim da obra e no fim da obra normalmente ninguém Todo tem mundo muito está dinheiro, cansado, né? né? Não Todo. tem muito dinheiro, porque já se gastou quase tudo. A empresa dizia que se ele não comprasse aquele equipamento e se não funcionasse, a responsabilidade era dele. E aí eu entrei no processo, avaliei tudo, e ele conseguiu uma economia de 120 mil reais só naquela... 60%, 66% do custo. E detalhe, sem Final. alterar nada, colocando os equipamentos que os datasheets diziam que eram os equipamentos Ou necessários para seja, rodar. através de um trabalho técnico, você Isso. conseguiu manter desempenho, que Isso. era o esperado, garantia, né? Ou seja, longevidade ali aquele sistema. Sem dar o demais, sem ir na lua, né? Sem instalar um foguete. Isso é engenharia. Que é uma falsa Isso percepção. é engenharia, não Claro, é isso? Ou seja, claro. não é aquela falsa engenharia Claro. daquela coisa que não funciona, gasta o que tiver de gastar, Isso. superfatura coisa, Isso. que é a proposta do PeritaCast. É justamente a gente trazer aqui situações e soluções de engenharia. Claro. Agora a engenharia, Palpáveis, isso, próximas, né? que é o que, por exemplo, o nosso amigo e parceiro Cristiano sofre muito. Isso. É um profissional que é artista, eu conheço há mais de 15 anos, inclusive no início da carreira como artista, e essa veia artística que ele tem por ser músico, por ser cantor, por ter apresentação, por ter uma família de artistas dentro de casa, né? Que a mãe e o pai têm todo esse envolvimento. Quando ele entrou para arquitetura não foi diferente, estava intrínseco dentro dele, e é uma pessoa que tem ideias, que tem soluções, mas que sofre dificuldades, Exato. né? E era aí que eu Cristiano? queria chegar, Cristiano, antes que você responda. Em determinado momento, a gente tem um encontro com uma forma diferente de ver a nossa profissão. Isso aí o Carlos falou muito bem. Eu queria exatamente saber de você, porque conhecendo as suas obras, a gente vê que existe um conceito, existe algo que agrega um valor que está fora da curva
do padrão normal que se entende de projeto, de concepção arquitetônica, seja urbanística, que isso é legal e que nós carecemos muito, mas seja ela nos próprios projetos. Como foi esse teu momento aí de encontro com isso e fala um pouco da tua escola também em relação a isso para nós. Quando eu comecei o curso de arquitetura, eu fui muito, porque eu sempre quis ser arquiteto. Desde adolescente, meu pai é arquiteto, minha mãe é artista, formado em belas artes, e eu sempre tive muito essa intenção de trabalhar na área, porque eu sempre morei e vivi em obras, né? Legal. Então, sempre foi a minha praia estar nas obras, acompanhar tudo aquilo, né? Estragar o AutoCAD do meu pai, né? Desenhando lá, meu pai ficando puto comigo. Sim. Mas minha inquietação foi quando eu comecei a estudar arquitetura, eu comecei a ver que tinha muito do mesmo. E ninguém pensava um pouco além, né? Vou fazer aqui a minha caixa, aí vou enfeitar a minha caixa. E não ia muito além disso, né? E como eu cheguei aqui em Natal em 2005, quando eu cheguei no Brasil, o Brasil estava em crescimento absurdo. E parece que quando eu cheguei, estagnou e, né? Foi culpa sua, hein? Foi Eu acho culpa que sua. tem alguma coisa a ver. E então eu vi que realmente parou um pouco no tempo. E eu continuei visitando a minha família. Entretanto, eu passei um tempo fora, né? Morei na Holanda, morei na Bélgica, fui para cidades maiores, São Paulo, etc. Quando eu retornei aqui, eu vi, poxa, mas o que está acontecendo, né? Por que está tudo parado? Por que não houve desenvolvimento? E atuando não só na parte privada, mas também na parte pública, né? Com prefeituras, eu via muitas situações que para mim não faziam sentido algum. Sim. Não adianta citar nenhum exemplo específico, mas equipes de engenharia com 20 engenheiros, eu apresentava o meu projeto e diziam, não, isso não é execuível, essa estrutura de madeira, você pode fazer em concreto? Aí mas qual a justificativa disso? Não, porque a gente não sabe calcular. Eu ficava doido, ia atrás de Marcelo, a gente trazia um laudo de 5 engenheiros de lado, e dizia, ó, tá vendo como é execuível? Sim, né? Então, sim. tem muitas Quebrar a barreira do coisas assim, que a desconhecido, gente né? começou a incomodar. Sim. Incomodar quem já estava acostumado ou a trabalhar pouco ou a fazer nada. Sim. Né? A grande realidade, boa parte É do verdade. mercado. Que legal, que legal. A partir daí a gente foi cada vez mais sendo provocado, na verdade, por esse meu grande desejo de mudar o Estado. Que legal. Porque de quem tem que partir supostamente essas ideias? São dos arquitetos, urbanistas, dos Exatamente. artistas, apoiados por uma equipe que vai ajudar a manter aquilo em pé, né? Porque pelo menos no meu 3D nada cai. Fica lá, não cai, né? Fantástico. Então, realmente ter esse apoio, Sim. inclusive Sim. essa comunicação que Carlos estava falando é essencial até na hora da gente projetar. A gente Exato. começa a projetar, chama o Marcelo, chama a equipe, olha, o que você acha disso aqui? Não, isso aí você está viajando demais. Volta um pouco mais. Então a gente consegue ir equilibrando Conversar, né? e conversar melhor, né? Sim. Que legal, Cristiano. Veja, Marcelo, ele aborda essa... A gente parte de um ponto de resignação, já percebeu? Sim. Eu, particularmente, um pouco de resignação, só para compartilhar, em relação às tratativas e os destinos dos contratos imobiliários. Né? Você fazia um negócio e, como tinha mais do mesmo, tinha sempre muito desse mesmo, isso faz com que o mercado ele crie uma estabilidade, mas que meio que não evolui. E aí, falando um pouco de arquitetura, e mais que tudo, entrando no que o Carlos falou, a gente verifica que existe um oceano azul de oportunidades dentro da nossa realidade mercadológica que nos faz ir resignados e entender, poxa, como e por que não mudar a concepção arquitetônica e mais que tudo técnica? Porque pelo que eu vi que o Carlos fala, Marcelo, a gente consegue ter uma pegada, por exemplo, para o investidor. Eu sou construtor, então eu posso construir uma obra mais inteligente, mais durável, com maior prazo, correto, Carlos? Claro. E mais que tudo com uma melhor concepção, um conceito, uma varanda A gente tem várias caixas de sapato, com todo respeito. Eu não sou, o menos técnico aqui sou eu, mas eu vejo como consumidor, como cidadão aqui, a gente vê um monte de prédios apenas quadrados com uma concepção. E isso eu acho que é uma barreira que necessita ser ultrapassada. Existem empresas que tentam aqui, mas fazem concepções diferentes, mas a grande maioria é isso. Sabe, Marcelo, eu acho que é um ponto que a gente poderia partir dele sobre como impactar isso no nosso mercado. Você, por exemplo, vou trazer um viés para a tua atuação, né? Então a gente tem edificações quadradas, como você pontuou. Sim. E essa edificação não é quadrada só na arquitetura, não só na engenharia, não só na eficiência, inclusive na área jurídica. Quantas anomalias
analisa, a gente não encontra na concepção, né, desse empreendimento, desde da fase de anteprojeto até a Sim. própria fase documental, Sim. que você aí é um especialista e termina ensinando muito pra gente, que é a segurança que o incorporador precisa lá na frente. Pois O é. Carlos estava conversando aqui com a gente antes sobre a questão das garantias, como é que o empreendimento dele é idealizado para durar 20, 25 anos de garantia, né? Isso. E enquanto a garantia legal é de quanto 5, tempo? 10, vai depender, mas 10, vamos considerar o tempo de 10, né? Mas o investidor, Rodolfo, aqueles que a gente conversa, as pessoas que estão nos bastidores aí com a gente, você quer colocar, vamos fazer um exemplo sem fazer propaganda, mas a marca. Por que o Toyota dura mais do que os outros carros? Pois é. E aí, Bill, o que isso traz aí pra gente? Vamos trazer assim a referência para o público, que de repente Bom. não seja técnico, entender a diferença do Toyota para algo comum, para algo popular. E tu sabe que sobre o Toyota tem até um livro que fala da metodologia da Toyota, né? Existe. Exatamente. Né? Sobre Engenharia, né? isso, como é que eles Ciência, De aplicaram produção. para ter durabilidade. Esse é o conceito, né? Mas, enfim, qual é a ideia que nós trazemos para o empreendimento? Primeiro é mostrar para o investidor que um prédio tecnológico não significa ele entregar tudo. Ele não precisa entregar todos os sistemas, o ponto mais alto de tecnologia no Que encarece a empreendimento. obra, Que né? encarece. Ele pode, por exemplo, ele pode ter um projeto para atender o tudo, mas ele pode deixar a infraestrutura pronta e instalar o pontapé inicial para que o condomínio possa Fantástico. dar continuidade àquela Fantástico, tecnologia. Marcelo. Fantástico. E quando a coisa nasce certo, e quando eu digo nasce certo, não envolve apenas no desenvolvimento do projeto, mas envolve a elaboração de um memorial descritivo, aonde você determina qualidade e o empreendimento ele starta aquela qualidade, fica mais fácil para o condomínio dar continuidade. Indiscutível. Isso parte do registro de incorporação, Claro, para quem quer. claro. Que é o que a gente mais Isso- pega errado aqui, né, Rodolfo? Pois No Rio Grande do Norte, é. não bate nada com nada. Pois é, e é interessante isso, você vê que a engenharia e essa eficiência que se propõe, que naturalmente o Carlos tem todo o know-how, ela conversa desde a raiz com o surgimento jurídico da pré-concepção Claro. daquilo que será o condomínio. E as pessoas compram isso. Isso, indiscutível. Agora É você a falou ficha um técnica, ponto, né? É a você ficha falou técnica. um ponto interessante. Vamos pensar aqui, Marcelo, e Cristiano e Carlos. Eu sou um construtor. Né? Vamos para um case. Eu sou um construtor. Olha, eu quero entregar o melhor empreendimento, só que isso tem um alto custo. Infelizmente, o Brasil ele tributa bem as tecnologias. Claro. O Brasil não produz, né? Não vamos falar de política tributária, mas ele não produz e tarifa muito alta a tecnologia. Então, se você compra uma máquina eficiente alemã de geração solar, ela, por causa da tributação, chega muito caro. Então, o que o Carlos falou implica dizer o seguinte: olha, eu deixo tudo pré-estabelecido para que não eu, construtor, que vou ter que aumentar muito o meu custo de obra e a minha margem vai ficar cada vez menor, porque esse é o cara que já tem os custos trabalhistas, esse é o cara que já tem os custos, né, das aquisições de material e tudo mais. Eu vou deixar tudo pré-instalado para que o condomínio evolua aquilo que for do seu agrado. Como, por exemplo, Marcelo, uma estrutura prévia, preliminar, que eu tenho dificuldade no meu prédio, acho que todos nós temos aqui, eu não sei, o Carlos, ele está em outro naipe, né? certeza não. Mas é que você não tem uma estrutura pré-estabelecida para poder botar o seu carregador veicular, por exemplo, Isso. né? Como é que... Mas né? você compra um carro que hoje está em alta e não tem a tomada no teu prédio. Não, né? e para você fazer isso dentro de um condomínio, é uma logística, um RT e tal, e não pode, a fiação, né? Você tem várias restrições. As pessoas sequer entendem, né, o que está falando e o que essa compatibilização, Rodolfo, que a gente está pontuando nos empreendimentos, é que é a grande engenharia, porque assim, obra não é só fazer, né, não é só correr e executar. A gente precisa de um artista para idealizar, a gente Exatamente. precisa de alguém para desenvolver todos os projetos, um outro profissional que tem essa visão e expertise, porque engenharia tem muita visão da expertise, para compatibilizar e criar soluções, reduzir valores, né, Exatamente. auditar isso para que isso seja bem Isso. feito. O Carlos me falou uma coisa, ele vai comentar um pouco aqui pra gente, que um dos trabalhos que ele faz hoje de automação, ele fala, poxa, Marcelo, eu pego um prédio e o cara tá lá, ele tem um sistema Philips, outro Samsung, ou é Philips, ele quando quer trocar tem que arrancar tudo. Porque Isso. quando você tira uma peça, a parada tá Sim. inutilizada, Isso. né? Não se E aí, conversa, Carlos, né? me conta É. aí que com suas Não, palavras eu acho que vai ser mais emocionante que com a minha. Não, essa é um outro fator muito interessante, porque, infelizmente, as empresas que instalam tecnologias, quer seja de
de segurança e automação, ela meio tem a tendência de amarrar o empreendimento num contrato de manutenção depois. O cliente não sabe disso. A Não, construtora, a incorporadora, Não. são pouquíssimas Ela pessoas. Nem entra- eu sabia. Ele me contou. Ela Agora que eu O entra- sabia. pós-venda, né? O pós-venda. Ela entra tem doce na manutenção. operação, Ah. né? A solução é ela Isso. quando ela chega, né? E aí- Mas também vai ser ela para sempre, Isso. né? Mas quando a mesa vira, ele ganhou a obra, tomou todas as pancadas possíveis do construtor, chegou no seu gargalo, ele vai ganhar o dinheiro como? Agora, tu tá na minha mão, ou tu arranca tudo e joga fora, ou tu paga o meu contrato de manutenção. Exatamente. Eterno. Isso. Qual é a minha função, né? Como eu hoje estou atuando ao lado do cliente, eu impeço como projetista, consultor e até fiscal que o empreendimento fique Refém. à mercê Claro. do integrador ou do fabricante. Então, tem algumas coisas que, quando você monta um memorial descritivo para um empreendimento, Isso você é tem que segurança tomar jurídica cuidado. pura. Pura. Isso Pura. é segurança jurídica Ele falou, eu pura. lembrei de você, na mesma hora. Você tem que tomar cuidado. Qual é o cuidado? Você não pode instalar um produto ou indicar uma tecnologia que só a empresa A tem. Uhum. E hoje em dia as empresas estão dando muito conta disso, estão desenvolvendo tecnologias onde a Integráveis, comunicação é integrada. Exato. Por exemplo, no caso dos sistemas de segurança, tem o protocolo ONVIF. Isso significa o seguinte: se hoje você fez uma instalação de um empreendimento e utilizou lá as câmeras da Samsung e você não quer mais, ou a Samsung quebrou, você pode usar uma outra tecnologia desde que seja um vídeo. Aproveitando, né? Você não perde nada, você não joga fora nada. Outro exemplo, na comunicação de controladores, que aí entra a parte de ligar bombas, ligar motores, ligar iluminação, que são os famosos CLP. Tem uma tecnologia que eu gosto muito, eu procuro indicar nos meus projetos, que é o KNX. Hoje os fabricantes, eles pagam para ter um único protocolo. Legal. Então, se o meu... Mudou-se a concepção, Claro, que antigamente era claro. fechada, né? Mas muito empreendedor não sabe. E nisso ele vai. E quem quer vender algo que ele fique na mão. Na verdade, os nossos projetos, as nossas consultorias, visa garantir que o condomínio, em primeiro lugar, o empreendimento, Sim, né? O por si construtor, só, o construtor. que vai entregar para o condomínio, ele entregue um produto que não esteja refém a A ou a B. Amanhã ele não se acertou comercialmente e quer continuar com outro parceiro, ele está livre. Porque toda a documentação técnica eu garanto, desde que eu tenha o controle, não vou dizer fiscal, mas o controle de liberar os pagamentos. Sim, sim. Que é a fiscalização, que é o que a gente tem Isso. por fiscalização de Isso. obra, que é uma das atuações. Você entra com um projeto, aí você tem os complementares, você vai ter a execução, você tem a compatibilização, você Você tem o vai ter o fiscal, as-built você no tem a final. gestão, você tem as built no final. Por último, gestão de uso, operação e manutenção. Isso, os manuais. E tudo tem que estar batendo, senão o que Isso. acontece quando chega na fase jurídica e Não, nada bate? aí é aquela história. Você tem como buscar reverter de que forma? Se for judicializar, você fica em função do tempo de um processo. Portanto, é a história de que a gente precisa sempre aprender a ser profilático, preventivo. Isso. Essa é a melhor forma de você lidar Verdade. com as relações. A relação do condomínio, a relação do dia a dia, que é uma necessidade. Condomínio, toda vez que precisa mudar algo, se for mudar tudo é mais caro. Se é mais caro, é mais taxa. Então você tem todo o efeito que na Gênesis ele pode ser evitado, né? Mas eu penso também, Marcelo, que dentro desse cenário, que isso é bem bacana, é uma pegada, digamos assim, o que a gente sempre fala, né? Vindo dessas experiências de outros países e de outras regiões, a gente percebe que a gente está num momento em que, no que pese estarmos atrasados no desenvolvimento do mercado imobiliário, mas a gente está com a oportunidade. Essa é uma excelente janela de oportunidade de desenvolvermos projetos de engenharia arquitetônico que converse e tenha essas tecnologias que possam se integrar de forma fácil, repercutindo em tudo em redução de custo. Essa Claro. eficiência ela implica em redução de custo. E redução de demanda judicial, isso é uma consequência lógica. A né? pauta hoje do mercado, hoje, pelo menos assim, na minha concepção, tenho certeza que vocês são profissionais
profissionais que pensam assim também, eu acho que é por isso que a gente está aqui, chama-se uma coisa chamada transparência, né? Eu acho que todo mundo aqui quer comprar um carro 2.0 e sair com ele 2.0. Você quer comprar o desempenho de ficha técnica, né? Só que como construção é algo muito artesanal, por cultura, hoje já não é tecnológico, o Carlos aí, Carlos Bill, né? Depois tem a brincadeira do Bill, ele está evitando pelo meme da atualidade. É uma situação hoje que você quer comprar e receber aquilo que você comprou. Sim. Então, na construção civil, né, a gente não tem isso de forma clara. Então, assim, todo mundo termina sendo enganado porque simplesmente não quer entender daquilo, por ser algo complexo, né? E Marcelo, interrompendo, e tem um Não, negócio interrompendo, agregando. e tem um negócio, ou agregando, tem um negócio muito interessante. Uma coisa que eu percebi na área de construtoras, que como os profissionais, o seu staff é formado de arquitetos e engenheiros civis, que entendem muito ferro, areia, cimento, quando eles precisam implementar uma tecnologia, eles são cegos. Quem tem o olho é o cara que ele contratou, é o integrador, ou é o fabricante. E aí o que acontece? Eu já me deparei em obra que um projeto foi todo desenvolvido, por exemplo, em cabeamento estruturado CAT 6, onde o camarada instalou o CAT 5, só que o construtor não tinha capacidade técnica de verificar se o que ele estava sendo instalado foi aquilo que Não comprou. sabia nem ver, na frente Sim. dele ele não sabe enxergar. Claro, na terra dos cegos, quem tem um olho é rei, né? Exatamente. E é, né? Entendeu? E aí onde nós entramos? Que é justamente nesse trabalho de você. O que a gente defende muito aqui, que a gente vem muito conversando aqui na engenharia, eu adoro os bordões de Cristiano, que ele vai ter que manifestar já, que é pro público rir aí e achar bacana, porque faz muito sentido. Mas na engenharia eu costumo dizer que você tem um engenheiro. Você cava um buraco, o cara cava. Você constrói uma ponte, construo. Rapaz, você consegue fazer aqui uma BR fácil. Calma, pô, não é assim, né? A gente vai para a área médica e você tem ortopedista do cotovelo, do joelho, do pé, da cabeça, e cada membro aí, o cara tem uma especialidade tão refinada naquilo que ele se paga e resolve o seu problema no estralar de dedos. Claro. Porque ele enxerga aquilo que ninguém enxerga, né? Tentando fazer a correlação com aquilo que você disse. Com Da história eficiência, da- menor risco, né? Por exemplo, eu sou engenheiro civil, sou perito, né? Tenho funções e habilitações para poder fazer diagnóstico, mas eu não sou besta e muito menos arrogante a ponto de entender que eu faço todo o trabalho. Então, a minha característica nos trabalhos que eu faço, e a gente consegue desenvolver isso aqui, é justamente agregar profissionais que têm os olhos que eu não tenho, e aí nisso você pode se colocar numa função de gerente, de gestor de demandas, né? E a gente conhecendo as pessoas certas, a gente consegue realmente otimizar todo esse trabalho, enxergar aquilo que ninguém enxerga, evitar o tal do conflito de interesse, comprar um carro 2.0 e receber um carro 2.0. Então, eu acho que eu não sou incorporador, eu sou engenheiro. Né? Então, assim, qual interesse eu tenho na incorporação? Tenho interesse em engenhar, em oferecer o meu trabalho e, se possível, que eu me pague e dê lucro, né? Que eu acho que é o princípio do empreendedorismo, Claro, é o princípio, do negócio. princípio de qualquer negócio. Sim. Você deu um exemplo de quem entrou numa situação e economizou 60%. Você se Isso. pagou, deu lucro e o cara é teu amigo Todo até mundo hoje. ficou Né? feliz, O né? cara é teu amigo até Exato. hoje. Só tem um cara que me odeia, que foi o cara que tentou vender os 180 É uma Mas- mentalidade mais open Esse source, cara tava na como se fosse ilegalidade. tradicional. Aquela casada não dá. É aquela história de que é certo, o que não é sai da Não, frente. paciência. E aí o Cristiano, por exemplo, nesse viés aí de arquitetura, ele termina sofrendo com isso, porque Claro. a gente não tem esse passo a passo da comunidade de engenharia aqui da região, a ponto de valorizar um projeto como o dele. O projeto como o dele, a gente vai pegar, por exemplo, da Rota do Sol, que ele fez Isso. todinha, você vai falar um pouquinho pra Fantástico gente projeto, disso. né? É uma coisa que, tipo, poxa, você chega a babar, de verdade, enxergar. Aí me diga se um trabalho que esse cara vai fazer, se ele não se paga. Ele se paga, porque quantos turistas não vão vir aqui para a região, tirar foto, divulgar, levar isso mundo afora, né? Então isso a gente partindo de uma ideia que sai do 3D ali, né, Cristiano? Exato. Que não cai, mas que quando tá de pé o povo vem de longe para ver, né? Marcelo, que a gente tem o Oscar me Niemeyer permita- que faz Me permite isso. ir um pouco mais além. Vá, pelo amor de Deus. Como você conciliar, Cristiano, primeiro, mudar, a mudança é sempre algo doloroso, né? Dolorido para muita gente. Para o gestor público e para o privado. Como você consegue conciliar trazer um projeto inovador, com melhor utilidade, como, por exemplo, o teu projeto Rota do Sol, e lidar disso com o incorporador, com o construtor? Me fala sobre como é esse convencimento e, mais que tudo, como conversa esse custo que possa ser reduzido com excelente qualidade. E aí? Bom, parte um pouco daquilo que você falou, de que aqui, por estar um pouco mais atrasado ou parado, né, da gente enxergar isso como uma oportunidade, Indiscutível. né? Ter os que choram e os que vendem lenço, né? Sempre. Então, assim,
eu acho que é muito importante pessoas que têm uma visão um pouco além, né, como vocês, como o Carlos, de poderem estar trazendo essa expertise para aqui. Então é muito difícil uma pessoa que nunca saiu daqui conseguir saber como é lá fora. Então, primeiro você tem que realmente ir pesquisar e ir mais a fundo, ver o que, é que está acontecendo e ver o que, é que se pode ser adaptado para aqui. E uma das coisas que a gente tem sempre em atenção é como é que eu gostaria que a minha cidade fosse? O que está faltando? Né? E uma das áreas aí de Carlos também é a parte da segurança. Então, como é que eu vou trazer equipamentos de qualidade para pessoas que têm potencial de desenvolvimento econômico, turístico, etc., se não tem segurança, se não tem saúde? Então, tudo que é um déficit pode ser uma oportunidade. Integra-se, né, o projeto. O pessoal fala, se eu tivesse seu passaporte, eu estava aqui, estava ali, estava lá. Falei, cara, tudo que está por fazer aqui é minha área. É a minha janela de oportunidade. Exatamente. Né? Então, acho que as pessoas precisam de ter um pouco mais essa visão e trazer esses equipamentos, né? Até a gente estava brincando há pouco, falando que quando eu falo com o secretário de turismo, eu digo, olha, sol e mar não é turismo. Fantástico isso. Né? Isso é graças a Deus que a gente tem isso, né? Mas turismo é equipamentos de qualidade, guias turísticos capacitados, no mínimo bilíngues. A pessoa, ok, ela passa 2 dias na praia, mas não vai ter nenhum equipamento, não vai ter o que fazer além disso. Sim. Então, tá trazendo essa segurança aliada a esses equipamentos, como o da Rota do Sol, como os mirantes, como outras coisas que a gente tem feito. Assim, para mim é o único caminho lógico que tem que seguir. E aliado à expertise, que traz a comunicação, que traz a engenharia, que ajuda a manter o 3D em pé. Né? Deixa eu só alinhar aqui com a expertise do Cristiano, uma coisa que eu percebo muito aqui. Eu percebo muita justificativa porque não funciona, né? Uhum. Eu estava há pouco tempo envolvido na compra de um aparelho auditivo para minha mãe e a pessoa estava dizendo o seguinte, não, mas você tem que entender que aqui em Natal a umidade é muito grande. Esse aparelho, se não for feito um sistema de limpeza, eu digo, não, tá, que legal, né? Aí eu fui olhar o equipamento, ele é IP68. IP68 significa que o equipamento foi homologado tecnologicamente para ficar 1 metro d'água 30 minutos. Então não tem umidade em Natal que justifique. Sim. Mas o que a gente percebe? Que para poder atender custo, as pessoas instalam uma câmera, vamos falar, uma câmera lá, que tem câmera aqui de 200 a 20 mil reais, só que ela não tem a estrutura preparada para o ambiente. Uhum. E aí há uma degradação do equipamento muito rápido, não há recurso para manter ele funcionando, e algo que começou excelente em menos de 2 ou 3 anos, vira sucata. Isso seria considerado falha de projeto, né? Claro. Porque você está prescrevendo E um até de equipamento incompatível. especificação, né? Isso. Porque o projeto de segurança não é apenas dizer, não é fazer a análise de risco. Porque no projeto ele inicia análise de risco, quais são os pontos de risco, o que eu tenho que olhar. Muito bem, essa é uma fase do projeto. A outra fase do projeto é o seguinte, neste ambiente, Natal, praiano, seja ele qual for, qual é a estrutura do equipamento que aguente essa sol de 40 graus? Procura-se a solução. Dimensionamento, né, ideal, né? Exatamente. Porque, Pesquisa-se engenharia e vai fazer Claro. engenharia em prol da solução. porque existe, assim como existe celular à prova d'água, existe celular que não pode ter uma umidade de 70%, 80%. Ambos são celulares. Não adianta você pegar um equipamento que não tem uma estrutura de proteção e colocar ele num ambiente altamente úmido ou, diferente, altamente corrosivo por causa da maresia, por estar num ambiente que a temperatura vai impactar muito nele. Ele não tem estrutura para trabalhar assim, mesmo que ele faça a mesma função. Então, quando falta um dimensionamento tecnológico da estrutura, que não é apenas interligar câmeras, não é dimensionar a quantidade de monitores, mas dimensionar a capacidade de armazenamento, dimensionar, por exemplo, se essa conexão caiu, a rota que vai seguir, os dados para que não se perca. Se não houver uma dimensão disso, aquele projeto cai no desuso, cai no esquecimento. Eu vou dar uma vírgula aqui para a gente poder continuar.
Produção, equipe Connect, Amanda avisou que a gente está com 40 minutos de gravação. Para mim parece em 2 minutos, Oh my tá? God. Pois é, né? E a gente vai Oh my evoluir, porque God. o papo para mim ele vai continuar Sim, qualquer coisa seguindo. faz uns cortes aí, né? Não, que corte, eu tô aprendendo isso aqui, eu quero ver de novo, né? Eu quero ver de novo e de novo e de novo, porque realmente o que a gente tá falando aqui é voltado a conteúdo, eu acho que é coisa que não tem no mercado. Também não é uma coisa que todo mundo vai entender, mas tenho certeza, Rodolfo, que aquela pessoa, aquele profissional, aquela empresa que tá pensando em investir, Sim. aquele dono de terra que tá, poxa, eu queria fazer algo na minha terra, eu acho que ele já não tá mais pensando numa caixinha, né? Pois É é. verdade. Eu acho que ele já está pensando em Pois coisa é. diferente. Eu acho que para isso não tem tempo, né? E eu acho que a gente vamos seguir com um papo aqui, pelo menos da minha parte, gravando ou não, isso para mim é uma aula, uma oportunidade de Claro. aprender. E eu acho que a gente não vê isso em nenhuma pós, a gente não vê isso em nenhuma faculdade. Isso aí realmente é questão de trajetória. Cristiano, fala um pouco para a gente como é que você idealizou a Rota do Sol. Tenta correlacionar para a gente o que o Carlos falou, né? A história dos equipamentos, os materiais que você preveu, a arquitetura. O que você tentou impactar na cidade? Qual foi a tua visão artística, técnica? Porque ali, o que você tentou botar ali no papel? O que vinha dentro de você? O que tem ali? Fala um pouco para a gente onde ela começa, até onde ela vai. E para que a gente entenda aí o que de repente a gente pode ter na nossa contextualiza cidade. também, Rota do Sol, nossa, pra gente é interessante, é meio, mas não tá bonito como pode ser. Nem uma caixa tem lá, né? Nem a caixa tem, né? Nem a Vamos lá, caixa vamos tem. lá. Caixa isso aí, enfeitada. Bom, para mim o desafio foi a gente estar reurbanizando, né? Que na verdade praticamente já tudo está urbanizado, a gente está reurbanizando Sim, todo o distrito litoral de Parnamirim, né? E uma das minhas especializações é em branding, então identidade visual, então a gente Legal. trouxe muito um conceito dessa rota, né, para o projeto. Então, calçadas que a pessoa com certeza não vai esquecer, vários elementos que remetem Sim. ao sol, alguns arcos que também simulam a rota do sol, colocar né? a arte em conversa com né, o Isso. urbanismo, a E tudo acessibilidade. partiu, na verdade, de conversas com a comunidade, né? O que é que as pessoas sentiam falta naquele local, né? Então a gente vai para campo, porque a gente sempre Aham. tem, vamos dizer, a visão do prefeito, dos vereadores, da Câmara, etc. Mas eu gosto muito de partir para campo e ver a pessoa que mora lá, o que é que você sente falta. Aham. E uma das primeiras coisas que praticamente todo mundo dizia era segurança. Sim. Isso aí realmente faz sentido. Como é que a gente vai estar trazendo esse desenvolvimento sem ter a segurança? Muita gente Então- não vai à noite pela insegurança. Exatamente. Né? A gente começou por aí, né, fazer um grande plano de segurança e pesquisar que equipamentos não tem no estado, né, como a Marina. Né, a gente está em 2022. Isso, Onde é. que eu vou atracar o meu veleiro, né, de milhões? Eu não tenho uma Marina, né? Sim. E eu, na verdade, desde os 12 anos eu gosto de velejar. Eu meio que parei essa prática. Aham. É só o Imar tem, né? Só tá faltando Só o lugar pra Imar você botar o tem. barquinho Deus, ali. Deus fez a parte dele. Exatamente. Tá faltando a gente fazer o nosso, né? Exatamente. E fui pegando o que é que estava faltando realmente aqui, que poderia dar um gás nesse desenvolvimento, né? Trazer esses equipamentos de qualidade Que legal. que não tem ainda, né? Começa onde? Qual é o primeiro elemento que a gente tem na Rota do Sol? Qual seria o segundo, o terceiro? Tenta pontuar pra gente início, meio e Isso, fim. isso. E os equipamentos que você idealizou nisso no processo, porque Bill já vai pensar aí como é que de repente a gente pode ter uma eficiência nisso, né? Como é que a gente sim. pode realmente baratear o teu projeto para, de repente, vou nem calar a boca, chega a ser agressivo, mas, dar um stop nesse pessoal do pessimismo, nesse pessoal de que isso não dá, Sim. de que isso não acontece. Vai ser caro, né? Tem essa. Vai Se ser caro, Se vai você ser. tem equipe, conhece vai as ser pessoas difícil. certas, Comentário. você tem engenheiros de Sim. verdade, profissionais de verdade envolvidos em qualquer processo, tudo é realizável. Eu acho que Gramado é exemplo É um disso, baita né? exemplo. Rio Grande do Sul, né? Estamos falando aí só do finalzinho do nome que é diferente. É. A gente E aí? vê, por exemplo, que essa função que Carlos traz, ela é importantíssima, porque até se consegue dinheiro para construir. 5 anos depois está tudo estragado. Acho que acaba a garantia, né? Tá tudo estragado. Aí para licitar novamente, aí, entretanto fica nesse processo onde a gente vê as coisas se deteriorando. Quando se tivesse tido uma boa especificação, Ah, né, Na vida toda. né, duraria muito mais Desde a tempo. concepção. Claro. Exatamente. Então, a Rota do Sol, ela começa ali em Ponta Negra, né, a RN 063, e ela segue, na verdade, por Parnamirim e por Nísia, Sim. né? Mas a gente projetou todo o distrito litoral de Parnamirim. Então, Pium, Cotovelo Que legal. e Pirangi. Nós começamos por colocar alguns pontos de apoio, que a gente chama que é um ponto para a pessoa poder parar, tomar uma água, carregar o celular. Pois é, Marcelo, veja, eu pedalo lá e, bom, assim, se você tem que pedalar e já Só parar vai, num né? lugar para poder pegar uma sombra, né? Quem É. corre nem se fala, né? Mas e aí?
A ciclovia, a gente desenvolveu um sombreamento bem bacana para lá, que ele sombreia de manhã, à tarde e à noite ele é iluminado. Vai precisar daquele canteiro alto, que eu vejo um risco. É mais fácil cair e se machucar com aquele canteiro. Tem cada coisa assim que a gente pensa, meu Deus, por que não melhorar? E aí? E aí toda a rota ela vai ser monitorada por uma central de segurança. Sim. Né? Essa central ela vai monitorar com câmeras que tem inteligência artificial, reconhecimento facial e veicular. Então a ideia é que algum carro furtado que ele entre na rota, Sim. ele seja interceptado. Que legal. Né? E toda aquela área ela meio que funciona como uma ilha, devido ao rio, né? Devido à barreira do inferno, que dificulta o acesso. E, na verdade, facilita esse controle. Né? Porque, honestamente, se vocês me perguntarem, Cristiano, mas você queria transformar aquilo num Big Brother? Não, o que eu quero é justiça social, igualdade social, etc. Mas daqui que isso aconteça, acho que o caminho mais curto prevenção, né? Como você disse, prevenção, né? Então, uma pessoa que seja procurada, ela vai ser reconhecida, vai ser interceptada. Então, Então, da população, né? Você vê exatamente. A arquitetura indo para além, né? Tem um papel social, quase um candidato, né? O candidato Cristiano Cunha. Imagina, né? O ente político aí que de repente venha ver esse podcast, cara, bota esse projeto em braço com braço. Mas isso aí se estende a muitos municípios litorâneos, inclusive. Nós temos uma das regiões mais adensadas, que é desse litoral sul nosso. Mas existem tantas outras. Tem São Miguel do Gostoso, com uma praia que tem um aproveitamento absurdo, e tantas outras desse nosso litoral, né? A gente tem um exemplo de algo não tão projetado a nível urbanístico, pensado, que é a Praia de Pipa, né? Sim. Então a gente tem a Praia de Pipa, onde o pessoal que veio de fora do país, né, foi lá e colonizou, não sei nem porque eu tô me atrevendo a falar, que eu tenho um cara que estuda isso aqui, mas é a minha percepção como pessoa, como morador, como cidadão, da região, como cara que tá ali. Que você tem ali em Pipa, você tem a Grécia, você tem a Europa, você tem a pedacinho Alemanha, de cada lugar do tem mundo, um pedacinho, agora sem urbanismo, correto, Cristiano? Me diga como é que eu sou meio doente, quando eu entro num lugar eu tô olhando pra parede, pro acabamento, pro piso, pro São visões diferentes. Eu não olho pro sol, eu tô olhando realmente para as edificações, porque grita na minha vista, porque é a minha expertise. Como o Carlos falou, né? O cara da construtora lá não viu o cabo. Né? Pronto, eu só vejo o cabo, que são os acabamentos. Eu termino só enxergando isso aí. Como é que você se sente, Cristiano, quando você entra, por exemplo, num lugar de Pipa, onde tem realmente um apelo ali enorme, né? Arquitetônico e, ao mesmo tempo, urbanístico ali. O que você considera de 0 a 100 urbanismo da Praia de Pipa, que é um dos nossos maiores pontos turísticos, não é isso? Pois aqui? Mais visitados. Bom, Pipa é uma grande mistureba, na minha opinião, né? Se você consegue legalizar... Concepção arquitetônica todas, né? Ou nenhuma. Consegue legalizar uma coisa lá, consegue legalizar em qualquer lugar do mundo, né? Mas é muito interessante que primeiro começou mais com uma parte até dos hippies. Exatamente. Né? Tipo uma coisa mais isolada, mais, né? Nós criamos nossas regras. Exatamente. Mas, na verdade, todo mundo gosta daquilo lá. Talk point, né? E a gente meio que tenta trazer no nosso projeto essa visão, como eu falei anteriormente, de trazer o presente, não é nem o futuro, mas o presente para aqui. Então, o que está faltando? Uma marina, não tem um pier, vamos colocar um pier. Falta o quê? Segurança, vamos colocar segurança. E da gente fazer um plano macro, na verdade. Sim. E esse plano ser dividido em vários projetos. Então, micro. atenção, Pipa, Tibau, Cristiano Cunha aí, ó. Pode fazer a diferença. São Miguel do Gostoso. São Miguel do Gostoso. Né? E tantas outras praias. E muitos outros municípios, né? Que você termina conversando com eles também, mas bate sempre naquela mesma dificuldade de evolução. Né? Eu gostaria muito que os municípios pudessem se comunicar. Sim. Né? Porque é muito assim, eu cuido aqui da minha parte. Ali é o meu quintal, não vou mexer. Cai no que o Carlos falou. É a história do prédio que tem uma instalação numa ponta, quando chega na outra é outra e não casa, né? Exatamente. Aí você saindo de uma cidade para outra e aí não tem uma conexão, né? Aqui é verde, ali é amarelo, ali é azul, ali é laranja. Seria excelente entre os municípios, né? Tanto que a gente tenta agora integrar com a Rota do Sol, com Nízia, com Parnamirim. Então, para a gente conseguir ter essa continuidade, né? Claro. E até mesmo se os municípios se unissem, eles conseguiriam um recurso muito mais fácil. Porque eles pensam que tem que ter o recurso para conseguir fazer obras extraordinárias. Mas, na verdade, tudo começa com o projeto. Projeto, orçamentar, e aí a gente consegue ir atrás de recursos. É pensar sobre. Pensar a cidade. Bem legal. Marcelo, veja, Carlos, o Cristiano sempre falou de... você tem projeto, aquela história. Você tem a concepção, isso vai ser revolucionário do ponto de vista urbanístico, ambiental, paisagístico. Todos os critérios urbanos vão ser atendidos, mas recurso.
Fala um pouco de como meio que você, gestor público, como eu viabilizar algo que é a tua concepção que é um baita conceito. É possível? Como é que chega? Porque depende de recurso. Como que isso geralmente pode ser conversado via as fontes que bancam isso? Como que é? Bom, o que que eu gosto de fazer quando me dão a oportunidade de analisar um município ou uma cidade, né? Partir para campo, né? Conhecer as pessoas, né? Conhecer a visão dos gestores e aí aliar a nossa visão técnica e artística, Sim. né? Então, o que que tá faltando? Isso e isso. Comunidade, isso e isso. Bom, e na minha opinião, tá faltando mais isso e isso. Vamos fazer aqui Agrega, né? agrega tudo e aí a gente começa a criar um conceito para o próprio município. A gente estuda a história, o patrimônio histórico, etc. E a partir daí a gente começa a desenvolver os projetos em cima do que a gente vê de carências e do que a gente enxerga como oportunidade. Mas executá-los, Né? como é que o gestor ele está naquela, olha, minha arrecadação é pequena, Isso. né? Meu FPM não é suficiente. Existem alternativas para o gestor que nos Chama escuta, Carlos né? Bill, que economiza 60% aí. Aí já entra dentro Já. da margem, no furo-teto, né? Mas é o E que aí? o Cristiano faz nesse sentido, é que ele já pratica isso, a gente vem numa luta, né, de cadenciar isso, é justamente essa visão que ele parte artística, conceitual, o estudo, ou seja, a fase preliminar, e a gente começa nessa trajetória aí da engenharia a caminhar, a gente está lá da fase de concepção, né, e aí, sei lá, você vai fazer, eu gosto muito de futebol, a gente está lá atrás, ainda no campo lá de treinamento, idealizando como vai ser o jogo. Uhum. Né, definindo toda aquela estratégia, como é que a gente vai jogar, como é que a gente vai fazer. Então, o que o mercado faz hoje é vir lá desse pré-jogo, Sim. vim querendo correndo até o ataque, passa pelo goleiro, passa pelo zagueiro, volante, meio campo, ataque, quer fazer o gol sozinho, não é um trabalho em equipe. Então, o Cristiano, a gente já vem trabalhando nesse sentido, que é Legal. da fase de anteprojeto, a gente vai para os estudos preliminares, estudo de viabilidade, consulta a todo o mercado, a todas as soluções que estão envolvidas naquele conceito que ele idealizou, Isso. né, para poder a gente vencer essa trajetória passo a passo. O que acontece na prática, na minha visão, eu falo com Sim, propriedade que a gente está claro. em parceria junto Claro. em algumas situações, é justamente quando ele parte e você vai bater no ente público. Eu só sei ler as figuras, como diria Zé Pequeno. Eu não estou sim. entendendo isso que você está falando. É incompatível. A história do cara lá que não enxerga o cabo que ele poderia ter na infraestrutura que ele, inclusive, pagou para fazer. Exato. Aham. Né? Então, eu diria que o que vai mudar isso, o que está mudando isso, é justamente essa disponibilidade dos profissionais que querem, com amor, né, mudar, fazer, realizar aquilo que se faz, propor estudos e já solução, né? Então, ou seja, eu acho que através desses estudos, dessas soluções, esse projeto ele pode realmente chegar a não ser viável, não acontecer daquela forma idealizada, mas isso tem que ser resolvido lá no 3D, né, Cristiano? Porque é muito mais barato do que Exato. você, quando está lá na metade do caminho, no meio da obra, ter que fazer aditivo, compatibilizar, e conecta muito com o que o Carlos falou, né? Poxa, a gente tem que entrar no projeto para especificar, para entender. Isso. É um momento onde você pode voltar atrás sem causar um prejuízo grandioso. E você, quando vai idealizar um projeto, a gente tem um custo para isso, né? É verdade. Dando certo ou não, aquele valor ali vai ser consumido. Eu acho que Carlos pode falar um pouco disso a nível Brasil, né? Como é que isso acontece, a nível de grandes obras, história dos parafusos que tem que ter uma direção, são várias nuances. Marcelo, Tá no Rio Grande do Sul, né? A gente e no Rio Grande do Cristiano, Norte. Deixa eu te comentar uma coisa. Eu estou numa área que eu sou contra, principalmente quando eu estou fiscalizando, quando eu estou prestando consultoria, eu sou contra aditivo. Eu acho que a existência do aditivo é a comprovação de um erro de projeto. Sim. Eu parto pelo seguinte. O diagnóstico já sai daí, acabou a conversa aí, né? O cara disse, porque só pode haver um aditivo, na minha concepção, o aditivo de ampliação. Porque eu tenho mais verba. Escala. Exatamente. Eu idealizei A e descobri que posso fazer B. Aí comprar um carro e querer equipar ele, é extra. Isso. Eu comprei um carro com roda 20, quero botar uma roda 22. É um preço, é outra história. Mas eu comprar um carro e descobrir que ele veio sem roda. E ter que comprar a roda? E agora eu tenho que comprar, eu tenho que aditivar o meu preço. É um aditivo caro. Aí eu tô. Inconveniente, chato e caro. Eu tenho um problema. Eu tenho um problema de projeto. E se você entra nessa, você está sendo conveniente com isso, né? Claro. Porque isso tem que gritar no momento que você enxerga, que é o dever do profissional que está envolvido na coisa. Então, quando eu fiscalizo uma obra que eu estou atuando como os olhos da construtora, do empreendedor, na minha área, telecom, segurança, incêndio, eficiência energética, iluminação e elétrica, eu parto pelo princípio de que não pode haver aditivo, não pode haver compra adicional. E é interessante que muitos empreendimentos, eles se iniciam, e na verdade os profissionais que orçaram,
perceber o que está faltando coisa, mas deixam para cobrar o aditivo mais caro. Então, pelo menos nos nossos projetos, eles é feito toda uma análise da necessidade do cliente, análise do que o cliente tem para gastar, porque não adianta você fazer um projeto de 2 milhões quando ele tem 500 mil para gastar. Não existe capex para isso, né? Isso, exatamente. Se ele não tem isso, não adianta. O projeto tem que ser feito, não importa civil, elétrico, automação, utilidade, segurança, dentro do que o cliente tem para gastar. Excelente, Carlos. Desculpa uma pergunta. Ok. Eu sou empreendedor, eu chego para contratar a tua empresa, eu vou lá na perita e digo, olha, eu tenho um empreendimento, só que o meu capex, ele está aqui, é X milhões para executar isso. Você consegue customizar? Porque às vezes existe uma concepção, Marcelo, de que, olha, ou eu sou investidor ou eu sou incorporador, eu tenho ali o meu capex para aquela execução. Dá para ter a tua qualidade de produtos ou de recomendações dentro de algo customizado ou parte de um princípio mínimo? Guerreiro, eu passo pelo seguinte princípio. Mesmo que você não tenha todo o recurso financeiro para fazer o excelente ou para fazer o tudo, você pode fazer o mínimo desde que seja certo. Então, de que forma? O mínimo se torna o máximo nessa Claro, questão. desde que nasceu certo. É mais ou menos, na construção, não é a minha área, mas na construção civil. Se você tem uma sapata que suporta um prédio de 10 andares, mesmo que você só construiu 2, ele pode chegar nos 10 andares porque você tem dinheiro, porque a sapata suporta. Vamos voltar para a nossa tecnologia. Quando o cliente, a gente faz um estudo do que o cliente quer vender. Eu quero vender um prédio AAA. Tá, com todas as tecnologias? Sim, com todas as tecnologias. Mas ele tem X investimento, X valores de capital para gastar. Nós fazemos o projeto aqui, a infraestrutura de tubulação atenda o todo. Fazemos uma avaliação de custo de mercado do que seria o mínimo, o ideal e o todo. Ele vai decidir o que está no seu custo e mesmo que os valores que ele tenha seja para o mínimo, mas vai ser para o mínimo certo. O condomínio ou o prédio comercial vai, num planejamento financeiro, só dando continuidade daquilo. Ele dá continuidade. Então dá para ele não vai precisar quebrar a sua mais. capacidade, né? Claro, Isso claro. E aí vou trazer, Rodolfo, uma questão que você perguntou lá fora pra gente. O Carlos, vem do AAA. A gente falou do Cristiano, projeto urbanístico. A gente tá falando de coisas grandiosas, né? Claro. E aí, por exemplo, eu vou até perguntar na sequência, me lembre se eu esquecer, o nome de alguns empreendimentos que você atua pra gente poder passar na tela, para o público entender daquilo que a gente tá falando, assim como vamos passar algumas Ver coisas. que é factível, né? Mas a pergunta fica... A gente tem isso para o empreendimento de altíssimo padrão AAA, temos aí para o urbanismo, mas isso se aplica em popular, isso se aplica naquela pequena construção. Então, de repente, o nosso leitor aí que está vendo o trabalho que a gente está falando, isso não se aplica só num grande empreendimento. A gente pode aplicar isso num condomínio, em execução. A gente pode aplicar isso em casas populares, em casas de escala, em casas de médio padrão, no imóvel simples, naquele construtor que possa ter a caixinha dele, porque a caixa ela tem o mercado dela, né? Então, ou seja, a gente como profissional aqui, a gente entende que aquilo que é diferente é o que move, né? O engenheiro é o ato de engenhar, é um desafio a mais, um desafio a mais, um desafio a mais, para que a gente possa estourar, explodir a cabeça a cada trabalho, aprender que é isso que alimenta, né? A nossa profissão do arquiteto. Sempre. Basicamente por aí. Mas esse trabalho, ele vai se aplicar, sim, o mínimo, o médio, o máximo, os estudos para qualquer tipo de empreendimento. Seja ele já existente, né? Seja ele algo novo, seja ele algo idealizado. Você hoje, Carlos, faz trabalhos dessa natureza, inclusive para condomínio já existente, que a dinâmica é justamente, amigo, deixa eu entrar aí, deixa eu economizar a tua energia, deixa eu reutilizar a tua água, deixa eu ver como é que eu aproveito tua infraestrutura, deixa eu tornar teus equipamentos híbridos. É uma coisa que o Cristiano pode fazer, poxa, deixa eu repaginar teu prédio, deixa eu fazer um retrofit aí de como isso pode funcionar. Eu costumo dizer que as caixas aqui de Natal, que a gente brinca de caixa, vou dizer 90, porque eu não andei em todos ainda, né? Mas nos que eu andei, que eu acho que eu andei cerca de 90, né? Eles são concebidos de forma inadequada.
É uma junta de dilatação que foi feita da cabeça de quem fez lá, do trabalhador. Fonte, vozes da minha cabeça. Foi especificando assim. Você tem a parte de revestimento mal aplicado, mal aderido, ou seja, são procedimentos técnicos, né? Que de repente um trabalho de fiscalização nas áreas diversas, elas vão dar uma eficiência nisso aí, né? E não acontece. Então você hoje, eu diria que você tem caixas, né? Mal concebidas, ou seja, algo de uma engenharia teoricamente simples, né? Mas não funcionais. Então, todo esse trabalho que a gente está conversando aqui, ele se aplica, inclusive, a trabalhos menores. É como o seu direito. O seu Sim. direito, ele se aplica a Inclusive qualquer para universo. reparar isso, reparar o serviço. Olha, eu fiz e descobri intrínsecos. Cobrar de quem? Do condomínio, mas você tem o direito de regresso para dizer, construtora, você executou tudo fora das normas mínimas e você é corresponsável sobre isso. Então, não é só sobre o novo, a concepção do AAA com o projeto Cristiano Cunha lá, top. Não é só isso. É falar também de coisas que foram executadas, mal executadas, que podem ser reparadas de forma eficiente. Exato. Nós, a gente lá no... Desculpa interromper. Não, que interromper, você está agregando. A já gente falei. lá faz um negócio que é o EVF, então que é um estudo de viabilidade financeira. Exatamente para a gente não projetar um castelo, o cara vai se encantar pelo castelo, nunca vai conseguir executar, então na verdade eu só frustrei o cliente, frustrei todo mundo. Então é como você falou, depende do tamanho e da capacidade financeira da pessoa, a gente consegue ir ajustando e chegando num resultado bem bacana. Eu acho que a função de todo mundo que está aqui nessa mesa, eu acho que de essência, de carreira, é resolver, né? Exato. E aí você resolve com aquilo que você tem, né? Tem até aquele meme muito comum em rede social, e aí, passa a tua cadeira, joga 4 pauzinhos, resolva, né? Preciso de uma cadeira. E aí você se vira ali para fazer. Então, eu acho que é o que eu vejo, do que eu acompanho da carreira de todos aqui, e de todo o staff, que eu acho que termina ligado a gente aqui, é esse trabalho de resolver, de o que você precisa, o que você tem, como é que eu vou resolver? Tem a solução agora? Não, mas a gente vai encontrar, né? E isso aí, muitas vezes, é a história das conexões, do hub, né? Da gente estar trazendo essas soluções, concebendo e tratando, muitas vezes, o que já está errado, né? Tem prédio aí que precisa de recuperação estrutural. 90% de Natal, Carlos, você não deve ter esse dado, e também digo 90% porque eu não andei em todos, me arrisco que seja mais, não tem um simples ABITS. Um simples AVCP atualizado. Isso é preocupante. Muito. Mas é um alarmante que é regra. Então, assim, você construir correto se torna exceção. Imagina você ter carro sem documento, a cidade andando toda errada, né? E aí como é que fica isso? Que segurança tem? Um carro que não troca óleo, que não verifica freio? Quantos acidentes não teremos? Relógio, é uma bomba relógio. A gente tem várias aqui com pessoas morando dentro. Pois é. Né? E é uma coisa que as próprias relações jurídicas, Rodolfo, regimentos, né, de condomínio, que a gente fala do condomínio que nasceu da obra grande, mas isso vai ter que ser mantido. Existe um detalhe mínimo, eu até falando de algo que é inerente a todo mundo. Quem nos assiste também, tem gente fazendo reforma dentro dos prédios sem entender aonde está mexendo. E o próprio condomínio e o seu síndico deveria ter a noção da tamanha responsabilidade que ele tem em não colocar dentro quase a grande maioria não tem o chamado manual do construtor, que é um requisito mínimo elementar. Eu moro num condomínio onde vigas, né, estruturas importantíssimas estavam sendo perfuradas por brocas que poderia gerar um colapso que você iria comprometer quase 30 andares. Você imagina o que é isso? Falta, né? Mínima. Né? Eu não sei se todos sabem aqui que o síndico ele é corresponsável judicialmente. Do ponto de vista civil, jurídico e muitas vezes pela negligência criminal. Inclusive, teoricamente, pelo menos em Porto Alegre existe uma lei estadual que mostra que cada obra dentro do apartamento ele tem que ter um RT, porque se o camarada derruba um aparelho, como foi o que aconteceu em Fortaleza há alguns anos atrás, o cara tirou uma viga, matou todo mundo, matou Carlos, essa tua realidade que você falou, a gente até estava com o Rodolfo, trouxe algumas pessoas que a gente procura resolver o problema. Eu tô com um problema. Então eu percebi, a perita ela percebeu em determinado momento que a maior parte do mercado não tem essa visão, nem o conhecimento do risco que ele corre, somente a questão dos síndicos, né, que é uma profissão nova, talvez não seja ainda nem legalizada de forma adequada como profissão. E eles não têm essa noção do risco que ele corre. Então o que a perita fez? A gente idealizou mais ou menos com aquilo que você faz, que foi onde a gente se conheceu, se bateu num condomínio, uma assessoria de gestão, uso e operação. Então você imagina que você não pode ter acesso àquela manutenção, a pagar uma inspeção predial, a utilizar as ferramentas de engenharia que tem, você vai contratar um plano de saúde, que é uma assessoria,
que vai dar todo esse know-how para que você possa realmente fazer esse trabalho. E nisso a gente termina conectando vários Exato, profissionais para poder atuar. Como pode você estar morando numa edificação e você tem um síndico, mas o síndico não tem um engenheiro aqui na edificação, gente? Pois é. Ou seja, o paciente ali é uma edificação, não existe ali só pessoas. Isso é né? uma negligência, Marcelo, complementando bem o que você fala, que o Carlos arremata e naturalmente a gente sabe, todos nós aqui a gente entende o seguinte, dá para se começar, eu acho que se a gente resumir um pouco a moral dessa história, que dá para começar algo do zero, dentro de um parâmetro mínimo, que tenha uma concepção arquitetônica bacana, legal, que não encareça tanto, seja customizada, né, dentro da sigla que você falou, Cristiano. EVF. Da EVF, né, de viabilidade financeira, dentro de um planejamento de norma técnica que seja adequável, que se integre bem, mas mais que isso, Marcelo, dá para você fazer isso se aplica ao construtor. Eu acho que é bom a gente falar para o público, né? Isso se aplica ao construtor que pode fazer um mindset, quando não mind reset, na sua forma de construir. Claro. Eu acho que é isso que a gente tem que pensar. Desde a concepção lá dos termos, quanto ao pensamento do projeto e a estruturação. Isso vai também para os empreendimentos que estão em andamento e muito para os condomínios. Eu penso que esse nosso projeto, Marcelo, que é importante, que a Perita nos convida, que é um privilégio, é exatamente a gente unir esses profissionais para se dispor a quem vai começar do zero, quem já está implementando, quem já está implementado e ao condomínio que está lá precisando apagar incêndio. Né? Quando você trouxe para a figura do construtor, que aí o construtor, por sua vez, tem a obrigação de trazer lá para a arquitetura, para a viabilidade, ou seja, para aquela equipe de profissionais que ele vai contratar para conceber isso, é muito sabido, inúmeros casos que nós temos aqui de clientes e construtoras sérias que têm a boa vontade, Claro. de fazer o certo, mas não têm um bom conhecimento técnico, Sim. porque muitas vezes não estão assessorados. Até estão pagando um profissional, mas não tem assessoria adequada, de uma expertise, né? Na pessoa Sim. que mexe exclusivamente com aquilo, que entende as nuances, os detalhes. Isso vem lá de trás. A gente tem inúmeros casos aí de um condomínio, que uma obra que dá um problema 5, 7 anos depois, você vai consultar, me dê o manual do O proprietário. cara não tem nada. Para quem volta esse problema juridicamente, Rodolfo? Lá para a construtora. Exato, mas até chegar à construtora, que como regra já se desvencilhou e entregou um condomínio, você tem um gestor e quem mora padece disso. E muitas vezes tem um custo, esse custo vai para a taxa condominial, isso se soma a tantos outros fatores que, se não resolve de uma forma adequada e eficaz, ou melhor, eficiente, porque ela precisa, na sua substância, ser melhorada, a gente vai sempre estar fazendo, muitas vezes, paliativos. É interessante, Marcelo, eu queria só projetar um pouco disso também para o próprio investidor. Isso. O construtor, vamos falar um pouco além. investidor. O construtor que, por exemplo, precisa captar recursos, se ele desenvolve um projeto com essa concepção moderna, ele salta aos olhos do investidor para disponibilizar, porque banco está difícil de conceder empréstimo com Selic alta, mas ele consegue atrair os olhos do investidor com essa nova concepção sobre durabilidade, que melhora a margem de retorno. Então ele se interessa mais por projetos dessa natureza. Ninguém tem né? dúvida de comprar um Toyota, eu falo, é porque o engenheiro tem a história da Hilux, né? Aí você fica na brincadeira, porque é um bem durável, Sim, né? Então sim. você vai comprar e sabe que de repente você pode viver a sua vida. E principalmente que o custo de manutenção se torna mais baixo quando tem tecnologia trabalhando em favor. Né? Indiscutível. Aproveitando o gancho, né? Porque sempre acaba no recurso financeiro. Pois é. Eu defendo que o barato sempre sai mais Sim. caro. E o que nós vemos de condomínio que gastam 3 vezes, ele pega 3 propostas, A, B, C, para fazer lá Sim. uma portaria tomada de virtual. preço. Né? Isso. Aí ele diz, bom, vamos sempre, como eles não têm a avaliação técnica, eles vão para o menor preço. Indiscutível. Aí no menor preço ele tem problema com a empresa recebe o dinheiro, não conclui, ou conclui, mas alega que para funcionar bem ele tem que ter um contrato de manutenção caro. Os Mas aditivos. os O síndico aditivos, faz isso para dar satisfação, não sabe Isso. ele do quanto como você fala, a eficiência, essa palavra que eu acho Isso. fantástica, ela demanda realmente uma análise técnica eficiente para dar o Isso. resultado. E quando há um projeto, uma análise e uma especificação de produtos para, seja a solução que for, seja para carregador veicular, seja para gerador, seja para sistemas de detecção e alarme de incêndio, seja para sistemas de segurança, portaria virtual. Quando há uma especificação detalhada do que vai ser colocado, o síndico, o administrador, em vez de comparar banana, abacaxi e melancia, ele só vai ter melancia.
Mas isso que Carlos está falando, assim, é algo tão... É aquela história do ditado popular, o barato sai caro e isso é batido, né? Isso, A gente claro. só aprende Na isso com pele. os cases, né? Com as Isso. realidades. E eu entendo que, falando do investidor, falando da incorporadora, falando das figuras que vêm até a pessoa chegar ao ponto de morar, de vender aquilo, eles têm uma responsabilidade porque são as empresas habilitadas para poder prever isso desde todo o estudo manual e entregar aquele prédio com treinamento, com capacitação, com todos os requisitos para que você possa operar. Você recebe seu carro, você tem um manual de o que troca, que dia você faz. Você muitas vezes, dependendo da concessionária, você vai receber uma orientação de como aquilo funciona. Eles têm material de apoio para como você desenvolve seu carro, como é que Exato. você faz para que ele dure. Você não espera o seu pneu estourar para trocar a notificação, você espera ela se estourar para você poder fazer a substituição de algo. Então, basicamente, eu acho que isso vem uma cultura, o investidor que está aí, eu acho que ele vai sentir mais segurança entendendo que tem um staff que compreende, que tem esse conhecimento, que tem esse viés, né, dessa multidisciplinaridade, da importância Isso disso. impacta no custo capital, impacta nos juros. Menor o risco, menor os juros. Maior os juros. Então você vai ter um capital menos caro para viabilizar os seus projetos. Quem sabe você sair de um duplo para um double A para um triple A, Isso, graças claro. a esses fatores. Né? E às vezes gastando o que gasta num B, viu? Claro. Pois é. Às vezes gastando o que gasta num B, porque Mas isso é comprando conhecimento, né? É vocês comprando têm, certo. vocês têm os dados de quanto é de um percentual de obra que eu não tenho, que se investe dentro do empreendimento como esse, nessa fase preliminar que é tão importante, que é essa fase de projeto, de Quanto isso compatibilidade. impacta no custo Quanto geral, é que né? isso impacta? Vocês têm esse dado ou não? Eu não tenho, mas normalmente o pessoal que leva na ponta do lápis os custos, ele identifica algo em torno de 4, 3% do custo. E se isso não for feito e der errado, aí talvez a gente tenha esse dado porque a gente lida é com só isso. ver, né? Vai a 100%, der bobeira vai a claro. 50%, você vai à interdição do empreendimento, né? Claro. Você vai a inúmeros processos quando existem em massa, né? Aí o custo é muito maior, porque você judicializar acaba tornando a eficácia e eficiência são comprometidas. Então, pessoal, a gente tá meio... Desculpa, é muito mais barato você gastar com tinta de caneta do que você construir e É depois, verdade. poxa, não ficou legal, não ficou bacana, vamos demolir, né? Então, Então, na pessoal, fase de projeto, na exatamente. fase A gente tá chegando nos de 10 orçamento, A é gente o está ideal. chegando nos 10 minutos finais, e aí a ideia, de repente, é a gente agregar. Eu queria que o Carlos aí falasse quais são os empreendimentos que você está envolvido, que você esteve envolvido, para a gente poder ilustrar isso para as pessoas, para eles verem que a gente não está brincando aqui, né? E o Claro. Cristiano também fala dos projetos, que aí depois isso vai sair na edição, para que as pessoas possam ver aí aquilo do que a gente está falando aqui, né? Materializar aquilo que a gente está falando. Bom, começando, é uma trajetória de mais de 30 anos. Desde do Beira-Mar Shopping em Florianópolis, onde eu participei ativamente desse projeto, eu falei do Instituto Nacional de Pesquisa Aeroespacial, o INPE, vários, mas incontáveis prédios comerciais, universidades, inclusive uma das universidades que eu tive atuando num projeto de eficiência energética, nós inclusive foi assinado um contrato de que se não houvesse uma redução de consumo de energia de pelo menos 30%, se pagaria uma multa. E se conseguiu muito mais do que isso. Em média, se conseguiu em torno de 37% de economia de energia. Qual empreendimento esse? Você pode falar? No momento não, porque eu teria que Sim, porque ver... ainda está em fase de projeto. Isso, Tá. né? Mas, ou seja, olha aí, Rodolfo, a gente volta para aquela questão do preço. Sim. A exigência de contratação para botar ele na mesa é que ele Pois economize. Meu amigo, se pague aí, por favor, senão não rola. Isso. Ou Né? você paga uma Mas multa. isso é o que engenharia, que eu sou fã da engenharia, é a objetividade, né? Assim, o que ser cartesiano permite, eu estou sendo bem elementar, né? Mas ser cartesiano permite você mensurar. E aí você coloca uma condição dessa contratual, que é uma baita condição, ou seja, você garante mesmo aquilo que você está entregando. Então, isso é segurança jurídica plena, né? Isso é muito legal. Fora da curva. Bom, Parabéns. além disso, edifícios comerciais, o Voga é um dos empreendimentos residenciais últimos que eu participei do processo de projeto e fiscalização, que são 20 apartamentos da casa de 8, 9 milhões cada apartamento, de mais de 500 metros quadrados de área útil, onde o morador ele não quer só um prédio bonito, ele quer um prédio
realmente com eficiência tecnológica, com segurança, com proteção contra incêndio, com gerador pleno. Ele não quer saber se faltar a energia da concessionária, ele quer ter a possibilidade de toda a casa dele se manter com energia. Autonomia, ele quer autonomia da vida dele ali, 100%. do que ele tem a fazer. 100%. Esse é só um dos casos. Que legal. Bacana, Carlos. Legal. Então, o Carlos está no nosso case, né? Carlos Bill, adorei a brincadeira, não tem como não fugir disso. Bora, Mulher- Bill, né? Bora Isso. Bill, bora filho do Bill, bora E equipe tem a do mulher Bill. do Vamos Bill, equipe né? do Tem Bill, a né? mulher do Bill, vem a equipe do Bill e vamos trabalhar, né? Verdade. E que você, Cristiano, fala aí pra gente alguns projetos para que a gente possa aí, de repente, ilustrar e mostrar aí pro público, além da Rota do Sol. Você falou que tem uma marina. E o que que a gente tem, se eu não me engano, do seu projeto, a gente tem esse centro, né? Essa ciclovia, a parte do centro de segurança. E o que que a gente tem mais para frente? O que que finaliza a nível de grandes elementos, de grandes equipamentos? Bom, na verdade, assim, quando o Bill estava começando a construir, estava eu nascendo, né? Tem, né? Então, assim, é claro que São a perspectiva é times outra, né? diferentes. Mas a gente tem muita vontade de realmente de mudar as coisas, né? E de pensar grande, né? É aquela história, né? Mire nas estrelas, pelo menos você vai acertar a lua, Sim. né? Exato. Mas a Legal. gente planejou uma marina, a gente planejou pier, a gente planejou uma grande central de segurança. Isso falando a parte do Parnamirim. A gente projetou um mirante muito bacana lá em Serra Caiada. Em Extremóis, a gente também fez um pier na lagoa, um mirante de Genipabu, que é um cartão postal Sim. conhecido no mundo inteiro. E estamos trabalhando com outras prefeituras também, né? Que Ceará-Mirim, é como o Bill aí tá saindo, tem que manter calma, né? Até Nísia, sair aí. exato. E várias outras coisas privadas. Então, desde design de interiores, de diversos apartamentos, né? De diversas casas, de ambientes. Legal. Na parte da arquitetura também, casas em condomínios, etc. E sempre é aquela coisa, a visão é que a necessidade do cliente, né? E essa aliada à nossa concepção, visão desculpa, Cristiano, técnica essa artística. concepção para verticalizar. Vamos falar um pouco de verticalizar, né? Que é o que é a cidade. Total, de trazer conceitos inovadores para verticalizar de forma a impregnar conceitos na cidade. Não é isso? A gente faz um estudo bem bacana, principalmente das fachadas, para que a gente possa ter uma maior eficiência energética, um maior conforto, que a gente chama de arquitetura, né? Que legal. É aquela história, né? Você vai comprar um carro e você não pode chegar para o vendedor e dizer quanto gasta esse carro. Não sei. Mas a gente, quando aplica para nossa área, isso é o mais normal, né? Sim, isso Então a mesmo. gente faz vários estudos de fachada. Inclusive a gente está trazendo programando um plugin para um software específico dentro do SketchUp, que é bem Sim. utilizado na nossa área, que ele já faz todo esse cálculo, Que legal. né? E a gente, de forma dinâmica e paramétrica, a gente consegue ir mudando a fachada para que ela fique com a maior eficiência possível, para que haja uma redução no custo do ar-condicionado, no custo Dentro geral. da viabilidade financeira pretendida, E né? trazer um pouco, né, do propósito, né? Porque o que é a gente projetar com design, né? Então, design ele vem do latim e ele significa propósito, significado, conceito. Então, a gente realmente tem que trazer isso para o mundo projetual, onde é mais barato, né? Gastar Sim. com a tinta, né? Claro. Sim. Aliando aos engenheiros, aliando a uma boa especificação, aliando a tudo, aí a gente tem um empreendimento realmente seguro maravilha. que a gente possa verticalizar com uma segurança muito maior, né? Que legal. Para o investidor, para todo mundo. Então, Que Rodolfo, legal. a gente chegando aí nessa etapa final, louco, né? Essa conversa mas hoje muito, aqui. E ao e- mesmo tempo muito e consciente. A gente demanda, fala pois louco, é. mas é um nível excessivo de consciência. Se nós pudéssemos, assim, só para finalizar mesmo, Marcelo, o que eu posso dizer é que profissionais que sabem que nessa interdisciplinariedade, que é somar os seus esforços, desde projetar, a registrar, a contratualizar, né, que são as nossas experiências, junto com tudo que é de arquitetônico, de eficiência energética, você consegue realmente criar verdadeiros conceitos. Isso aí dá para fazer e isso se faz em conjunto. Eu acho que esse é o nosso propósito maior, somar os nossos esforços, o nosso conhecimento, o nosso know-how, que vai de tudo. Se a gente falar de pensar, projetar, executar e capital, que é a parte onde eu também me encaixo, oportunamente iremos falar, trazer investidores, exato. falar especificamente com quem está com o recurso para poder disponibilizar no mercado para dizer o que você me entrega. Me entrega com eficiência, me entrega dentro de uma concepção que o mercado tanto precisa, né? Dentro de um critério de engenharia exequível. São os próximos episódios, né? A gente está Cenas dos começando. próximos capítulos. Vamos que vamos. A gente está começando aqui
pelo começo, né? A parte de concepção, de exatamente. arquitetura, que a ideia é trazer essa dinâmica, e isso aí vai dar uma leitura para o investidor que a gente vai trazer, para o incorporador Isso. que a gente vai trazer, para leiloeiro que a gente vai trazer. Exatamente. Então, ou seja, é toda uma equipe, são vários polos. Eu tenho certeza que alguns eu vou terminar aprendendo muito, coisas que a gente não sabe, porque minha cabeça funciona para o lado, a sua para o outro. Eu acho que é isso que faz a diferença. E o PeritaCast, ele é idealizado nisso, né? É da gente poder aí trazer essas diversas soluções para aquela pessoa que está em casa, ela entender que a solução não está numa cabeça só. Para o dono do imóvel, para o comprador, para o empreendedor, para o construtor, para o investidor, a gente vai exaurir esses pontos, eu tenho certeza, Marcelo. Então é isso, pessoal. O PeritaCast ele vai ficando por aqui, tá? Eu quero agradecer aí ao Carlos Bill, a família do Bill, ao irmão do Bill, a equipe do Bill. Ao né? filho do Bill. Ao filho do Bill, que é importante. Tem mais algum Bill, ao filho, não, o vai? cachorro do Bill. Ó, cabe todo mundo, cabe o amigo do Bill, que ele quase matou, mas não morreu, e tá por aí. Queria agradecer de verdade, tá, Bill? Você tá compondo aí nosso staff, tá compondo Ok, nossa um prazer. equipe, tá? Volte logo, né? A gente tá precisando, né, dessa Vai eficiência aqui. participar, Né? vamos participar de muita reunião. O Rodolfo já tá indo lá para uma vinícola, né, que você já indicou. Já. E a gente vai estreitar esse laço. Agradecer também ao Cristiano Cunha, que, né, com essa visão artística que veio contribuir. Tem muito Eu a que agregar agradeço, muito obrigado. à arquitetura do nosso estado, da nossa cidade. Eu tenho certeza que a gente tem muita coisa. E essa equipe, né, Rodolfo, que a gente tem na mesa aí, eu acho que nossa pós-graduação vai acontecer muito aqui, né? Vai É sim. só especialização. Vai Então, sim. pessoal, minha despedida é esse, tá? Vão ter aí próximos capítulos e a equipe está à disposição aí para você que de repente quer investir, quer tirar dúvida. Então, a gente está aqui para dar essa orientação, esse pontapé inicial. E a nossa equipe, a gente fica no estádio Arena das Dunas, é um ponto muito central, turístico, é uma oportunidade de você não só conhecer o estádio, se não conhece, e saber um pouco, conversar um pouco, bater um bate-papo de engenharia, né? Rodolfo está ali na Jaguarari pertinho também, Sim. e sempre à disposição para quem Sempre. quiser conversar. Estamos juntos. Valeu, pessoal. Tamo junto. Valeu, obrigado.